Boa noite. Boa noite. Ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, abre inquérito sobre Temer. A suspeita é apoiar pagamento de propina pelo silêncio de Eduardo Cunha. Temer contesta acusações da delação da JBS Friboi e diz que não renuncia. O presidente pede investigação rápida e destaca esforço contra a recessão. Supremo afasta Aécio das funções parlamentares, mas rejeita pedido de prisão. A irmã e o primo do senador Tucanos foram presos por envolvimento com a JBS Friboi. 2 ministros se demitem, Bruno Araújo, do PSDB, e Roberto Freire, do PPS. Mas os PMDBistas Eliseu Padilha e Moreira Franco tentam exibir confiança. Rodrigo Janot anuncia a prisão de procurador da República em nova fase da Lava Jato. Segundo ele, pedir essa medida foi decisão difícil, com gosto amargo. A Bovespa despenca e negócios são suspensos pela primeira vez em 9 anos. O dólar dispara. A JBS Friboi é suspeita de compras em massa antes do anúncio da delação. O Jornal da Gazeta está no ar. O senador Aécio Neves, presidente licenciado do PSDB, tem pedido de prisão expedido pela Procuradoria-Geral da República, mas o Supremo Tribunal Federal negou. No entanto, o tucano foi afastado das funções de senador por tempo indeterminado e teve o passaporte apreendido. A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão do senador Aécio Neves, do PSDB, após divulgação de uma gravação em que ele pede R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, dono do frigorífico JBS. O dinheiro, segundo Aécio, seria usado para a defesa do tucano na Lava Jato. A prisão foi negada pelo relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, mas Fachin afastou por tempo indeterminado Aécio Neves das funções parlamentares. O tucano não está impedido de frequentar as dependências do Congresso, mas não pode votar nem exercer qualquer outra função pública. Durante toda a quinta-feira, a Polícia Federal realizou buscas em propriedades de Aécio em Brasília, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na capital mineira, Frederico Pacheco de Medeiros, primo do tucano, foi preso. Fred, como é conhecido, foi diretor da CEMIG e um dos coordenadores de logística da campanha presidencial do tucano em 2014. Imagens divulgadas hoje pelo jornal O Globo mostram 2 dos 4 encontros entre Fred e Ricardo Saúde, diretor de Relações Institucionais da JBS e um dos 7 delatores do esquema. A Polícia Federal gravou cenas de 3 encontros. No primeiro, no dia 12 de abril deste ano, Fred foi até a sede da JBS em São Paulo se encontrar com o diretor da empresa, que estava portando uma mala com R$500 mil em notas de 50. Fred coloca um maço da quantia na bolsa e deixa o restante na mala. Em seguida, é possível ver Fred Saúde deixando o prédio. A segunda remessa da propina foi entregue durante o almoço entre os dois, também na sede da empresa em São Paulo. Saúde coloca sobre a mesa uma mala com R$500 mil em notas de 100. Os dois seguem para o estacionamento, onde Menderson, assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas, recebe a mala e segue para Belo Horizonte. No pedido de prisão enviado pela Procuradoria-Geral da República ao ministro Edson Fachin, Rodrigo Janot diz então que o dinheiro dado por Joesley não foi para advogado algum, como tinha sinalizado Aécio. Durante a investigação, a Polícia Federal acompanhou os desdobramentos e as negociações. Além do acesso às imagens das câmeras de monitoramento, as notas e as malas com dinheiro foram rastreadas. Em conversa com a bancada do PSDB, Aécio Neves não negou que procurou o dono da JBS para levantar recursos para pagar seus advogados na Lava Jato. No Senado, o corredor de acesso ao gabinete de Aécio foi bloqueado nesta manhã. Como medida cautelar, Edson Fachin mandou o senador entregar o passaporte. Ele não pode deixar o país, além de estar proibido de ter contato com qualquer investigado ou réu no esquema investigado após a delação dos empresários da JBS. E foram divulgados no início da tarde conversas entre Joesley Batista e Aécio Neves. No diálogo, o tucano defende aprovar lei de anistia ao Caixa 2 e abuso de autoridade. Aécio começa a conversa criticando os vazamentos de delações. Esses vazamentos, essa toda, é uma ilegalidade. Não vai parar com essa. Neste trecho, Aécio cita o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB. Cara, nós estamos vendo, primeiro, nós temos 2 caras frágeis pra
essa história. É o Eunício e o Rodrigo. O Rodrigo, especialmente, também. Tinha que dar uma apertada nele, que nós estamos vendo o texto na terça-feira. Texto do quê? Não, são duas coisas. Primeiro, cortar o pra trás. De quem doa e de quem recebeu. E de quem recebeu. Tudo. Acabar com todos esses crimes de falsidade ideológica, papapá, que é aqui na mão, texto pronto. O Eunício afirmando que tá com um culhão para votar. Nós estamos... Porque o negócio agora não dá para ser mais na surdina. Tem que ser no seguinte, todo mundo assinar. O PSDB vai assinar, o PT vai assinar, o PMDB vai assinar, tá montada. A ideia é votar porque o Rodrigo devolveu aquela tal das 10 medidas. A gente vai votar naquela das 10 medidas. Toda essa O que eu tô sentindo? Trabalhando nisso igual um louco. Lógico. O Rodrigo, enquanto não chega nele essa direito, né? Todo mundo fica com essa, não... E meio de lado, não, meio de leve, meio de raspão, né? Não vou morrer. O cara, você tinha que mandar Você tem ajudado esses caras pra Tinha que mandar um recado pro Rodrigo. Alguém seu. Tem que votar essa de qualquer maneira, assustar um pouco. Eu tô assustando ele, entendeu? Se falar coisa sua aí, forte, não que isso resolvido isso, tem que entrar no abuso de autoridade. O que esse Congresso tem que fazer? Agora tá uma zona, porque o Eunício não é o Renan. O Renan... Já andaram batendo no Eunício aí, né? Já andaram batendo nas coisas do Eunício. Negócio da empresa dele, não sei o quê... Ontem até eu voltei com o Michel ontem, só eu e o Michel, pra saber também se o cara vai bancar, entendeu? Diz que banca, porque tem que sancionar essa... Imagina botar a cara. E aí ele chega lá e amarela. Aí o povo vai pra rua e ele amarela. Apesar que a turma no torno dele, o Moreira, esse povo, o próprio Padilha não vai deixar escapulir. Então chegando finalmente a texto, tá na mão do Eunício. Esse é bom? Tá na cadeira. O ministro é um de um que não dá um alô, está passando mal de saúde. Pede pra sair, Michel, tá doido? Veio só eu e ele ontem de São Paulo. Mandou um cara lá no Osmar Serralho, porque ele errou de novo de nomear essa desse. Porque aí mexia na PF. O que vai acontecer agora? Vai vir inquérito de uma porrada de gente. Eles são tão que eles não... O cara que vai distribuir os inquéritos para o delegado. Você tem lá 100, sei lá, 2.000 delegados da Polícia Federal. Você tem que escolher 10 caras, né? Do Moreira, que interessa a ele, vai pro João. Pro João. É, o Aécio vai pro Zé. Tem que tirar esse cara. É, pô, esse cara já era. Tá doido. E o motivo igual a esse? Claro, criou o clima. É ele próprio, já estava até preparado para sair. Claro, criou o clima. Em nota divulgada por seu advogado, José Eduardo Alckmin, o senador afastado disse que pediu apoio de Joesley para cobrir custos de sua defesa, já que não tinha dinheiro. Aécio também disse que foi surpreendido com a decisão do ministro Edson Fachin, que mandou prender Andréia e Fred, a irmã e o primo dele. Em sua página oficial no Facebook, Aécio Neves publicou uma nota dizendo que a única prioridade dele agora é preparar a sua defesa para provar o absurdo das acusações. A nota foi publicada no final da tarde. Aécio diz que vai se dedicar diuturnamente a provar a inocência dele e de seus familiares, para resgatar a honra e a dignidade dos mais de 30 anos de vida dedicada à política e aos mineiros em especial. Ele também diz que o tempo permitirá aos brasileiros conhecer a verdade dos fatos e fazer ao final um julgamento justo. E falou que decidiu se licenciar hoje da presidência do PSDB, que ocupa mais de 4 anos, com extrema honra e dedicação. Aécio diz que apresentou o nome do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, para assumir nessa interinidade a presidência do partido. E disse que irá aguardar com firmeza as investigações e que a verdade prevalecerá. A irmã do tucano, Andréia Neves, foi presa em Minas Gerais. Ela é considerada o braço direito e mentora política de Aécio. Andréia Neves foi presa no condomínio Retiro das Pedras, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A suspeita é de que ela tenha pedido dinheiro ao empresário Joesley Batista, dono do grupo JBS, em nome do irmão, Aécio Neves. Depois de presa, ela foi levada para a sede da Polícia Federal em Belo Horizonte, fez exame de corpo de delito e já está detida no presídio feminino Estevão Pinto. Em Minas e no Rio de Janeiro, nos endereços ligados a Andréia, foram cumpridos mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal recolheu materiais e equipamentos que vão passar por perícia.
Segundo os investigadores, Andréa Neves tinha uma passagem comprada para Londres na noite de hoje. Andréa Neves é considerada o braço direito de Aécio. No período em que ele foi governador de Minas, entre 2003 e 2010, ela cuidou pessoalmente da imagem do irmão. Formada em jornalismo, ela também influenciou toda a comunicação da campanha de Aécio e dos seus aliados que o sucederam na disputa pelo Estado. Em abril, quando a revista Veja publicou uma reportagem de capa dizendo que a Odebrecht depositou propina para Aécio em Nova York, Andréa Neves gravou um vídeo negando as denúncias e chorou. Eu gostaria de poder olhar no olho, de cada pessoa que eu conheço, de cada amigo, de cada pessoa que acompanha o nosso trabalho, para dizer, é mentira e nós vamos provar. O presidente Michel Temer falou pela primeira vez depois das denúncias envolvendo o nome dele e o grupo JBS. O presidente entrou com um requerimento pedindo acesso à íntegra das delações da Operação Controle, braço da Lava Jato, mas resolveu se pronunciar mesmo sem autorização, que só saiu no final da tarde. O tom do discurso foi de negação. Disse que não comprou o silêncio de ninguém e que não vai renunciar. Tudo bem? Olha, ao cumprimentá-los, eu quero fazer uma declaração à imprensa brasileira e uma declaração ao país. E desde logo ressalto que só falo agora que os fatos se deram ontem, porque eu tentei conhecer, primeiramente, o conteúdo de gravações que me citam. Solicitei, aliás, oficialmente ao Supremo Tribunal Federal acesso a esses documentos. Mas até o presente momento não o consegui. Quero deixar muito claro, dizendo que o meu governo viveu nesta semana seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno ao crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. O otimismo retornava e as reformas avançavam no Congresso Nacional. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. Portanto, todo um imenso esforço de retirar o país de sua maior recessão pode se tornar inútil. E nós não podemos jogar no lixo da história tanto trabalho feito em prol do país. Ouvi realmente o relato de um empresário que, por ter relações com o ex-deputado, auxiliava a família do ex-parlamentar. Não solicitei que isso acontecesse e somente tive conhecimento desse fato nessa conversa pedida pelo empresário. Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temos nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome, na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos. E nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso, quero registrar enfaticamente
A investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução respeitantemente a essas investigações. Tanto esforço e dificuldades superadas, meu único compromisso, meus senhores e minhas senhoras, é com o Brasil. E é só este compromisso que me guiará. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Apesar do presidente Michel Temer ter negado as acusações no pronunciamento oficial que fez no início da tarde, mais cedo o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito da Procuradoria-Geral da República contra ele. Era por volta de 2 da tarde quando o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito contra Michel Temer. O pedido era da Procuradoria-Geral da República. Nesse momento, Temer passava formalmente à condição de investigado. Apesar de já ter sido citado em várias delações anteriores na Lava Jato, esta é a primeira acusação feita durante o exercício do mandato de Temer. As delações de Joesley Batista, dono da JBS, e do irmão dele, Wesley Batista, divulgadas pelo jornal O Globo, são de março desse ano. As informações já homologadas pelo Supremo mostram, segundo os delatores, o presidente Michel Temer dando o aval para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, já preso e condenado na Lava Jato. Temer passou a manhã reunido a portas fechadas com ministros do núcleo político do governo. Todos os compromissos oficiais do presidente foram cancelados. A pressão era pelo tão esperado pronunciamento, dado depois das 4 da tarde. Antes do pronunciamento, o colunista Laulo Jardim publicava no site do jornal O Globo as primeiras imagens que mostrariam o pagamento de propina. De acordo com os delatores, as cenas mostram o deputado do PMDB, Rodrigo Rocha Lures, aliado de Temer, se encontrando com um dos diretores da JBS, Ricardo Saúde, em um shopping center de São Paulo. Para despistar possíveis olheiros, os dois seguem para um restaurante e depois para o estacionamento do shopping. No carro de Ricardo Saúde, segundo as delações, tinha uma mala com R$500 mil em dinheiro. A dupla segue, então, para uma pizzaria no bairro dos Jardins. Na saída, Rocha Lures aparece deixando o local, carregando a mala preta com a quantia. De acordo com os delatores e o próprio jornal O Globo, os R$500 mil eram apenas o primeiro de uma série de pagamentos mensais do suposto esquema. O valor total passaria de R$480 milhões ao longo de 20 anos. O dinheiro também, segundo os delatores, era propina para que o governo federal intercedesse em favor da JBS nas pendências que a empresa tinha junto ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Segundo o jornal O Globo, foi Temer quem indicou o deputado Rocha Lures para que ele tratasse diretamente com Joesley Batista sobre assuntos da JBS no CAD. Rocha Lures já foi chefe de relações institucionais quando Temer era vice-presidente e depois passou a assessor especial do próprio Temer quando ele assumiu a presidência. A Polícia Federal cumpriu hoje mandado de busca e apreensão na casa do deputado do PMDB em Curitiba. Devido às denúncias, ele foi afastado hoje do cargo parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal. Em São Paulo, também foram feitas buscas na casa e na empresa do coronel aposentado da Polícia Militar João Batista Lima Filho. O coronel é amigo pessoal de Michel Temer. Objetos e documentos foram levados para a análise.
Agora, no começo da noite, o Supremo Tribunal Federal liberou o acesso de Michel Temer às gravações feitas pelo empresário dono da JBS Friboi. Os advogados do presidente da República foram pessoalmente à corte retirar o material, que será usado para a defesa de Temer na investigação aberta pela Procuradoria-Geral da República. Os possíveis candidatos à eleição presidencial de 2018 ficaram bastante atentos à crise instaurada com as denúncias contra o presidente Michel Temer. A ex-ministra e ex-senadora Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, publicou um vídeo nas redes sociais ainda nesta madrugada. Disse que o presidente Michel Temer não está em condições de governar o Brasil e defendeu a aprovação de uma emenda constitucional que possibilite as eleições diretas. O Congresso Nacional pode prestar um grande serviço para a sociedade brasileira, aprovando a emenda apresentada pelo deputado Miro Teixeira, que possibilita uma nova eleição. Uma eleição direta para que a sociedade possa fazer a escolha daquele que, com base em um programa, poderá fazer a transição nesse difícil momento que estamos atravessando. O ex-ministro e presidenciável pelo PDT, Ciro Gomes, também se manifestou pelas redes sociais. Em tom moderado, disse que é preciso olhar para a Constituição brasileira. As nações civilizadas, as nações maduras, se apegam às suas regras básicas, adoram o cumprimento daquilo que é o fundamental pacto nacional, que celebra a nossa unidade como país, como nação. Em viagem a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele afirmou em entrevista que não será candidato em uma eventual eleição indireta. Você põe seu nome para ser... Nessas eleições indiretas? Não. Eu não vou a cargo nenhum se não for pela mão do povo. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o líder do DEM no Senado, Ronaldo Caiado, defendeu a renúncia de Temer e a antecipação das eleições. Não, é uma questão lógica. Vamos lá por etapa. O presidente da República, ele nunca teve popularidade. A base de apoio dele sempre foi o Congresso Nacional, velho. Como é que ele pode pensar em continuar à frente de um governo onde o PT está destruído, onde o PMDB também, o PSDB também, quer dizer, não tem base de sustentação? Ora, como é que um governo que não tem militância política, que não tem partido no Congresso Nacional, vai poder governar? Então, a renúncia não é uma hipótese, é o bom senso. Senador Ronaldo. Ele não pode expor o Brasil ao impeachment novamente. O deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC, esteve em Florianópolis, Santa Catarina, e foi recebido por militantes no aeroporto aos gritos de presidente. Em entrevista ao SBT, Bolsonaro se posicionou contra a possibilidade de eleições diretas, no caso da saída de Michel Temer. O de bom que pode acontecer do que foi posto de ontem para hoje, né? Podemos sonhar com dias melhores, no meu entender, porque essa podridão toda está vindo à tona. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, desembarcou nesta manhã na cidade. Ele estava nos Estados Unidos e hoje cumpriu agenda fechada em seu gabinete na prefeitura. No meio da tarde, publicou um pronunciamento em suas redes sociais. No vídeo, Dória não citou as denúncias que envolvem o presidente Michel Temer. Ele defendeu as reformas que estão em andamento e disse que é preciso manter o equilíbrio para proteger o Brasil. Os fatos revelados hoje são muito graves. Neste momento, temos que proteger o Brasil. Devemos todos ter serenidade para que as medidas que visam devolver o país para o rumo do crescimento não sejam paralisadas. As reformas em andamento apontam para um cenário econômico mais confiável. São fundamentais para gerar crescimento e emprego. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, cancelou a agenda pública de hoje. Ele acompanhou no Palácio dos Bandeirantes os desdobramentos da reunião da cúpula do PSDB em Brasília, que avaliou a situação do senador Aécio Neves. Até o final desta tarde, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não havia se pronunciado sobre as denúncias contra o presidente Michel Temer. Segundo o jornal Estado de São Paulo, Lula se reuniu nesta manhã com lideranças do PT e defendeu eleições diretas no caso da saída de Temer. Caso o presidente Michel Temer deixe a presidência, quem assume imediatamente é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM. Ele ficaria no cargo provisoriamente e teria 30 dias para convocar eleições indiretas. A Constituição Federal prevê no artigo 81 que, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República nos 2 últimos anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei.
Esta lei, que é mencionada na Constituição, não foi editada pelo Congresso, então não é clara a maneira como a eleição deveria ser conduzida. O que se sabe é que não há participação popular. Quem vota são apenas os deputados e senadores. Outra questão que não é certa é sobre quem poderia se candidatar. Especialistas divergem sobre esse ponto. Alguns acreditam que os candidatos deveriam se encaixar nos requisitos de elegibilidade que a Constituição prevê para eleições normais, conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição. Entre eles estão a obrigatoriedade de filiação partidária e a idade mínima de 35 anos. Outros especialistas defendem que essas restrições não se aplicam no caso da eleição indireta. O presidente e o vice-presidente eleitos pelo Congresso ocupariam os cargos até os eleitos no pleito do próximo ano assumirem em 1º de janeiro de 2019. Além do presidente Michel Temer, o ministro Edson Fachin autorizou a abertura de um novo inquérito contra o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, dentro da Lava Jato. Mas ainda não se sabe se há alguma relação com as informações trazidas pela JBS. Também foi autorizado hoje o fim do sigilo desse que é o segundo procedimento investigatório sobre o chefe do Congresso. Os irmãos Wesley e Joesley Batista, do frigorífico JBS Friboi, não serão presos porque participaram das chamadas ações coordenadas da Procuradoria-Geral da República. As entregas de propina e gravações feitas por eles começaram em abril e foram acompanhadas pelo Ministério Público e a Polícia Federal. O dinheiro foi entregue em malas com chips e a numeração das cédulas foi rastreada pela força-tarefa da Operação Lava Jato. Os portadores tinham gravadores. Segundo o portal J-Info, as tratativas começaram depois que Joesley Batista entregou à Procuradoria a foto de um jantar entre ele e o procurador Ângelo Goulart, preso hoje. E também a gravação do encontro com o presidente Michel Temer, feita antes das negociações da delação. O material teria servido de prova das relações e influência da JBS com autoridades. Só a partir daí, os procuradores teriam decidido que era possível recorrer a uma ação coordenada, considerada uma manobra arriscada para reunir provas. Foi acertado na delação premiada dos irmãos Batista, homologada nesta tarde pelo Supremo, que eles não vão ficar presos nem vão usar tornozeleira eletrônica, mas vão ter que pagar uma multa de 225 milhões de reais. Outros 5 executivos da JBS entraram no acordo. Com autorização da Justiça, os 2 irmãos estão morando em Nova York com toda a família. A JBS começou como um açougue em Anápolis, Goiás, criado pelo pai de Wesley e Joesley, e se transformou na maior empresa de carnes do mundo. Hoje é o maior grupo econômico privado brasileiro, com bancos, empresas de investimento e celulose presentes em mais de 30 países. Desde o ano passado, o Império JBS já foi alvo de 5 operações da Polícia Federal. Uma delas, que teve grande repercussão, foi a Operação Carne Fraca, lançada em março deste ano, investiga irregularidades em 21 frigoríficos brasileiros. Eles são suspeitos de pagar propina a fiscais sanitários do Ministério da Agricultura e vender carne de má qualidade. O procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, que atuava na Procuradoria-Geral Eleitoral, também foi preso hoje na Operação Patmos. A Polícia Federal fez buscas no andar do prédio do Tribunal Superior Eleitoral, onde funciona a Procuradoria-Geral. O mandado foi restrito à sala de Ângelo Goulart Vilela, no 5º andar do edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral. Computador, documentos e outros objetos do procurador foram apreendidos. Vilela é suspeito de negociar propina para vazar informações de investigações sobre a JBS. Ele integra a equipe do vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, e desde março passou a reforçar a força-tarefa da Operação Greenfield. Essa investigação apura irregularidades em fundos de pensão que envolvem suposto favorecimento da Eldorado Celulose, um braço do grupo comandado pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS Friboi. De acordo com a delação de Joesley, o esquema envolveria o pagamento de R$50 mil mensais ao procurador. De acordo com reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o procurador teria tido encontros com representantes da JBS sem comunicar aos colegas.
Conforme as colaborações, numa ocasião, teria ligado para um dos investigadores da Força Tarefa na presença de integrantes do grupo empresarial e colocado a conversa em viva voz. Ele também teria tirado uma cópia de diálogo dos procuradores sobre o caso, em grupo privado do Instagram e repassado à imprensa. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, divulgou uma nota aos procuradores sobre a operação de hoje. No texto, ele disse: o sucesso dessa etapa, contudo, tem um gosto amargo para a nossa instituição e que aquilo até então que estava restrito aos círculos da política e da economia acabou chegando ao Ministério Público Federal. Em meio a essa crise política toda, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, pediu respeito à Constituição de forma irrestrita. Mello é o mais antigo ministro do Supremo e dirigiu o apelo aos cidadãos, instituições e membros dos 3 poderes da República, alegando que essa é a única forma de preservar as liberdades e os direitos fundamentais. O ministro ainda reforçou a importância dos cidadãos como servos da lei para a preservação dos valores da ordem democrática. Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Acompanhei ao vivo o pronunciamento do presidente Michel Temer a respeito dessa bomba, né? Bom, o presidente agiu com uma forma rigorosa, brava, como se diz na gíria política, machol. Ele tomou machol. Na verdade, ele sempre foi mais consumidor de frouxol. É um frouxo. E esse estilo pode até ter surpreendido. Na verdade, ele está um ano atrasado. Ele tinha que ter usado esse tom duro que ele usou há um ano, quando assumiu, para se referir à herança que ele estava recebendo, daquela que foi titular de sua chapa. Não fez. Também não tomou nenhuma atitude para prestigiar o combate à corrupção. Até hoje tem 7 ministros comprometidos lá, muitos e bastante enrolados, inclusive próximos a ele não tomou nenhuma atitude. Quando ele falou, ele se queixou que o Supremo não tinha dado ainda a permissão para ele ouvir a própria voz na conversa com o Joesley. Eu fiquei pensando, primeiro o seguinte, eu quero ouvir na hora que ele ouvir. Aliás, o Fachin fez bem isso. Quando divulgou para todo mundo, para ele e para mim, para qualquer cidadão. Segundo, será que ele não se lembra do que falou e está querendo ouvir a gravação para ver se pode se explicar melhor? Ou ele está usando aquele sistema que o Lula instituiu no seu depoimento com o Sérgio Moro, que é pegar um testemunho que ele já conhecia e tentar ir explicando ali pelas beiradas. É o que ele fez. Se ele realmente tiver a inocência que proclama, ele cometeu um grande erro nesta tarde, porque ele tinha que ter contado em detalhes por que recebeu Joesley Batista. Joesley Batista é filho de um açougueiro de uma porta lá em Anápolis e Lula o transformou no maior produtor de proteína do mundo, com dinheiro meu e seu dado pelo BNDES. O que é que o Temer tem que recebê-lo? Porque ele doou 1,2 bilhão de reais para os partidos na eleição de 2014, que foi a eleição mais fraudada da história. Portanto, o Temer não se explicou, está devendo uma explicação. A divulgação do áudio mostra que ele realmente deu o aval que o Joesley foi pedir, quem sabe até instruído, né, e planejado, e com isso cometeu crime de obstrução de justiça. Se ele tivesse, o que parece que não tem, o mínimo espírito cívico, já teria renunciado. A opção que lhe resta é renunciar ou renunciar. Como não fez, ele vai mesmo apelar para todas as delongas da justiça, mostrando que quer ganhar o jogo no tapetão. Lamentável para o Brasil, que afunda na crise por causa disso também. Bom, eu volto terça-feira, que vem direto ao assunto. Inter. Também hoje à tarde, o ministro Edson Fachin, do STF, autorizou a abertura de mais um inquérito na Operação Lava Jato contra o presidente do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira, do PMDB. Eunício já é investigado em outros 2 inquéritos. A investigação foi pedida pela Procuradoria-Geral da República, mas não há detalhe sobre a denúncia, porque o caso corria até segunda-feira em sigilo. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, é o segundo na linha de sucessão da presidência da República. O primeiro é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, que é alvo de 2 inquéritos no Supremo. E daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista o jurista Modesto Carvalhosa sobre a grave crise política no país e a Operação Lava Jato.
O ex-presidente Lula ironizou as acusações contra Michel Temer e Aécio Neves. Ontem à noite, no Facebook, o petista publicou 2 fotos brincando com a situação em que Temer aparece junto ao senador Aécio Neves e ao juiz Sérgio Moro. Na manhã de hoje, Lula retirou as imagens da página dele na rede social. Aécio e Temer são os principais alvos da delação dos donos da JBS na Lava Jato. O ex-presidente Lula responde a 5 inquéritos e é investigado na operação. Por meio de nota, o PT também mostrou sua posição. O partido afirmou que o país somente poderá superar a atual crise com o imediato afastamento de Temer, a retirada das reformas antissociais e a convocação de eleições diretas. Além de São Paulo, outras capitais registraram atos contra o presidente Michel Temer. No Rio de Janeiro, a manifestação acontece na Candelária, no centro. A concentração começou logo depois do pronunciamento do presidente Michel Temer. Em Brasília, manifestantes marcharam em direção ao Congresso Nacional para pedir a saída do presidente. E em Belo Horizonte, a mobilização começou no centro e o grupo seguiu em passeata. Além de manifestarem contra Temer, eles comemoram a prisão da irmã de Aécio Neves, Andréa Neves. E acontece neste momento, no MASP, na Avenida Paulista, um protesto que pede a saída do presidente Michel Temer. O repórter Luciano Penteado está no local e tem mais informações. Luciano. Estela, começou a chover um pouco mais forte neste momento e qual que é o cenário aqui? Uma parte dos manifestantes foi se proteger da chuva ali debaixo do vão livre do MASP e uma outra parte, uma parcela maior desse grupo, partiu em direção aqui ao sentido da Consolação da Paulista. A gente não tem informação para onde exatamente o grupo está indo, mas a gente imagina que deva ser para o escritório da presidência, que foi o trajeto que o grupo de ontem fez aqui na Avenida Paulista. A Polícia Militar acompanha o ato, mas nem a polícia e nem os organizadores divulgaram até agora quantas pessoas participam deste ato. Bem, os participantes, assim como observado ontem, gritam a todo momento palavras de ordem contra o governo de Michel Temer, falam aí em renúncia e também em eleições diretas. Bem, a CET fez uma pequena interdição aqui na Paulista, nesse sentido aqui da Consolação, entre a Alameda Rio Claro e a Rua Pamplona. Portanto, o trânsito neste trecho está interditado. Como eu disse, um pequeno grupo começou uma caminhada. A gente não sabe exatamente para onde eles estão indo neste momento, mas eles gritam a todo momento essas palavras de ordem e o que a gente observa é que pessoas que estão saindo do trabalho também se juntam a esse grupo, endossando aí o movimento, pedindo a saída do presidente Michel Temer. Voltamos ao estúdio. 2 ministros já pediram demissão depois do escândalo envolvendo a JBS e o presidente Temer. O mundo político repercutiu a delação dos executivos da JBS. Logo depois da reunião da cúpula do PSDB na casa do presidente do partido e senador afastado, Aécio Neves, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, negou que o PSDB esteja desembarcando do governo e que ele vá deixar o cargo. Por enquanto, nós não temos sequer o conhecimento dos áudios e dos vídeos. É preciso que isso venha a público. Porque o que nós temos são fragmentos, são transcrições e eu penso que essa questão não pode continuar assim. É preciso que o Supremo Tribunal Federal libere o quanto antes para que nós possamos ter a inteireza de todas as informações. Já o ministro das Cidades, Bruno Araújo, do PSDB, saiu do cargo. Ele foi a primeira baixa entre os tucanos que estão no governo. Roberto Freire, que é presidente do PPS, se demitiu do Ministério da Cultura, depois de o presidente Temer afirmar que não vai renunciar. Em texto publicado numa rede social, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que os políticos atingidos pelas delações da JBS têm o dever de dar explicações e que, se elas não forem convincentes, devem facilitar a solução para a crise política, nem que seja com a renúncia aos cargos. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, publicou um vídeo em que defende que o Brasil não pode parar. Essa delação traz fatos que têm que ser, sim, investigados, têm que ser, sim, explicados, mas não se tem ninguém condenado antecipadamente. Nós temos que ver o que efetivamente foi dito. Olha, o Poder Judiciário se encarrega da questão das delações. Nós, o governo, temos que nos encarregar de governar. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, também divulgou mensagem na mesma linha do vídeo postado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O Brasil não pode parar.
para que nós possamos retomar o crescimento e a geração de emprego e de renda. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Sejamos claros e diretos. Michel Temer tornou-se gestor de um governo terminal. Sua voz soou numa conversa vadia gravada por um delator. Aécio Neves, seu principal aliado no Congresso, foi pilhado num pedido de propina. Temer anunciou ao país que não renuncia, mas seus ministros e apoiadores já começaram a renunciar ao presidente. Temer logo perceberá que há um déficit de apoiadores ao seu redor. Ele também notará que precisa não de aliados políticos, mas de uma boa banca de advogados. Temer migrou da condição de presidente para a posição de investigado em inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal. Por ironia, Temer escolheu o seu próprio caminho para o inferno. Ele fez isso ao imaginar que poderia governar dando de ombros para a Lava Jato, a maior investigação contra a corrupção já realizada na história da República. Temer quis reformar o país abraçado ao entulho. Verificou-se que ele não era apenas refém da banda podre, mas parte da podridão. As consequências da crise serão duras. As reformas que corriam no Congresso foram ao freezer. A economia que dava sinais de recuperação voltará a deslizar. Enquanto Temer finge que ainda preside, o sistema político busca uma porta de incêndio, qualquer coisa que se pareça com uma saída. Seja qual for a solução, parecerá sempre um remendo. A eleição de 2018 será o melhor remédio, que pode virar um purgante. Depende de você, caro eleitor. As ruas voltaram a ser protagonistas. Boa noite. O mercado financeiro reagiu à turbulência política. A Bolsa de Valores de São Paulo chegou a interromper os negócios quando atingiu 10% de queda. O painel eletrônico, quase inteiro em vermelho, ilustra o nervosismo dos investidores, refletido nas empresas que perderam bilhões em valor no mercado. Logo de manhã, 20 minutos depois de começar a operar, o índice Bovespa atingiu baixa de 10,47%, com 60.470 pontos, e o pregão foi suspenso. Foi acionado o mecanismo que interrompe os negócios durante meia hora quando o índice cai mais de 10% em relação ao fechamento do pregão anterior. A última vez que isso aconteceu foi em outubro de 2008. Na época, o motivo era a turbulência mundial detonada pelo colapso das hipotecas nos Estados Unidos. Agora é a incerteza quanto aos rumos da economia com a crise política, que ameaça o andamento das reformas da Previdência e trabalhista, vistas pelo mercado financeiro como essenciais para que o país volte a crescer. Com o pregão reaberto, a queda acentuada se manteve ao longo do dia. As ações da Petrobras chegaram a cair 20%. À tarde, quando o presidente Michel Temer anunciou que não iria renunciar, a queda na Bolsa aumentou. O mercado entendeu que o Supremo Tribunal Federal não pode julgar a causa com rapidez, o que traria mais instabilidade. O Ibovespa fechou com variação negativa de quase 9%. Já o dólar disparou. De manhã atingiu a cotação de R$ 3,43 e fechou com valorização de quase 8% a R$ 13,38, o maior valor desde dezembro do ano passado. Durante o dia, circularam rumores de que a JBS teria comprado dólares ontem, antes da valorização, perto de 1 bilhão no mercado futuro. Chamou a atenção o grande volume da compra já perto do fechamento da cotação. O Banco Central afirmou que não comenta casos específicos e que apura informações de várias fontes para eventualmente abrir processo de punição. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado não tinha mesmo um dia tão tenso desde a crise de 2008 e é preocupação com o que pode acontecer com a economia daqui para frente. O presidente Temer até tem uma certa razão ao dizer que seu governo viveu o melhor momento nesta semana. Isso não quer dizer que tenha sido um ótimo momento, longe disso, mas a inflação prevista abaixo de 4% já dava espaço para a taxa básica de juros cair para até 7,5%. Vinha avançando nas articulações para aprovar as reformas das leis trabalhistas e da Previdência
Previdência, o que poderia facilitar o ajuste das contas públicas. Vários indicadores apontaram o fim da recessão no primeiro trimestre. Até o CAGED mostrou números positivos de contratações com carteira assinada. As denúncias agora comprometem essa melhora. Não há mais condição de avanço das reformas. O mercado pressionado vai afetar a economia. O dólar pode pesar bastante na inflação, fazendo com que o Banco Central segure o corte dos juros. Esse ambiente incerto ainda afugenta os investimentos de longo prazo produtivos, como nas concessões de infraestrutura. Enfim, a confiança de retomada ficou para trás. Agora é aguardar o desfecho da crise política. Nada garante que Temer continue e a condição de governabilidade já está comprometida. Saindo, qual será o perfil do novo governante? A equipe econômica, reserva de credibilidade de Temer, vai continuar? Essas incertezas vão manter a tensão do mercado financeiro. Tanto que a queda da Bolsa, como nós vimos, e também a alta do dólar, voltaram a ganhar força depois que Temer declarou que não iria renunciar. O mercado começava a contar com uma solução mais rápida. Não que isso possa trazer tranquilidade, mas pelo menos pode evitar uma agonia mais demorada. O estrago está feito. A imagem de Temer foi afetada e com ela do país, assim como a chance de seguirmos com a reestruturação da economia. O Banco Central tenta minimizar a pressão sobre o dólar com uma venda atípica de contratos de câmbio. A capacidade de interferência é limitada, assim como a do Tesouro de conter a pressão de alta dos juros do mercado. Suspendeu hoje até a venda de títulos e depois anunciou leilões de compra e venda para os próximos dias. Vai pagar mais caro. O risco Brasil voltou a crescer. Na gestão dos investimentos, é bom ter muita cautela. Comprar dólares só se for precisar nos próximos dias. Nas aplicações atreladas aos juros, é melhor ficar com as pós-fixadas. A Bolsa promete fortes emoções. Mais uma vez, estamos em águas revoltas, sem saber se e quando vamos chegar na praia. Eu volto na segunda. Até lá. A seguir, você acompanha um trecho da gravação da conversa entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista. E Rodolfo Gamberini entrevista o jurista Modesto Carvalhosa sobre a crise política no país. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Passou da hora da mulher ocupar espaço de poder. Se nós mulheres não formos buscar o que é nosso, ninguém vai nos dar de mão beijada. A luta é árdua, é grande, mas o resultado é grandioso. Precisamos, devemos, queremos ocupar espaço de poder no legislativo, no executivo e no judiciário. Marias, venham comigo. Vamos lutar por este país. O mundo avançou. A mulher avançou. A política precisa avançar também. PSDB. Neste domingo, o Mesa Redonda acompanha de perto todas as emoções da segunda rodada do Brasileirão. Fique por dentro dos lances e das polêmicas que agitaram os campos, com os comentários de Moisés do Palmeiras e do cantor Falcão. Mesa Redonda, neste domingo, 21h. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil.
O Supremo Tribunal Federal tirou agora há pouco o sigilo da gravação da conversa entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista. O áudio faz parte da delação premiada negociada entre a JBS Friboi e a Procuradoria-Geral da República. A íntegra da conversa tem 39 minutos. Você vai ouvir agora um dos trechos. Eu te ouvi um pouco, presidente. Como é que o senhor está nessa situação toda aí, Eduardo? Não sei o que, o Eduardo resolveu me fustigar, né? Você viu que tem nada a ver com a defesa, que o Moro indeferiu 21 perguntas dele, e não tem nada a ver com a defesa dele. Eu não fiz nada por isso, e no Supremo Tribunal Federal. Posso falar? Eu queria falar assim, dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, tal. E ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. O negócio dos vazamentos, eu estou lá me defendendo. O que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. E manter isso, viu? Estou no meio, também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, assim, é investigado. Eu não tenho ainda denúncia. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma segurada, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar uma dor dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu tô para dar conta de trocar o procurador. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Bom, entrevistamos hoje o jurista Modesto Carvalhosa, autor de vários livros sobre corrupção. Boa noite. Boa noite. Eu estava até rindo, observando a sua reação a essa gravação que nós acabamos de mostrar, né? É inacreditável, né? O presidente Temer, ele disse que a gravação é ilegal. Um homem que conhece o direito como o Temer sabe que essa gravação não foi ilegal. Ele se enganou ou mentiu? Não, realmente o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que qualquer pessoa pode gravar as conversas que tem com outras pessoas. Portanto, aí está um princípio fundamental da permissividade de gravação. Não há ilegalidade nem ilícito na gravação. Portanto, essa gravação feita pelo delator absolutamente não tem nenhuma ilicitude que se possa imaginar no caso. Portanto, não é uma gravação clandestina, como disse o presidente? Nenhum. Gravação clandestina não existe. Ou ela é uma gravação ilegal ou não é, mas hoje em dia não existe mais gravação ilegal. As gravações são possíveis. Qualquer pessoa você pode gravar segundo o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, e agora, se o Temer não resistir no cargo, e a pressão sobre ele hoje é muito grande, nós devemos ir para a eleição indireta, segundo a Constituição atual, eleição em que só votam deputados e senadores. Certo. Esses deputados e senadores, eles têm que escolher alguém do Congresso ou não? Tem que escolher alguém filiado a partido político? O que diz a lei? Não, o que se fala, realmente a matéria é tratada no artigo 81 da Constituição, que fala exatamente que, havendo vacância depois do segundo ano, depois de 30 dias, deve haver eleição pelo Congresso Nacional. Não fala mais do que isso e realmente não há nenhuma regulamentação a respeito. A invocação do artigo 14 para a finalidade de realmente fazer com que só quem tenha filiação partidária ou próprios parlamentares sejam eleitos, será absolutamente inconstitucional, porque essa invocação não pode existir porque não se trata de uma eleição feita pelos eleitores, mas sim pelo próprio Congresso. Portanto,
o que deve haver é uma regulamentação interna, no sentido de que qualquer brasileiro pode ser candidato a esse cargo de interino, vamos dizer, desde que tenha mais de 35 anos. Mais de 35 anos, que é um princípio geral aplicável ao caso. Agora, tem muita gente dizendo que eleição indireta não cabe agora porque é inconstitucional. Mas para isso basta uma PEC. Aliás, existe uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, engavetada, de autoria do deputado Miro Teixeira, engavetada na Câmara há um ano. Se votar a PEC, pode-se conseguir fazer eleições diretas? Pode-se fazer eleição direta, que, aliás, é uma quebra do calendário democrático. O Estado Democrático de Direito, ele vive também de calendários. Quer dizer, no regime, evidentemente, presidencialista, que é o nosso caso. Se você não segue os calendários, começa a interromper os calendários, fazer eleições anteriores ou prorrogar eleições, você está quebrando um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, esse calendário tem que ser observado. Essa eleição direta já é uma manobra, evidentemente, do PT, que quer atropelar a eleição para poder ter o candidato deles, o natural candidato deles, como uma possibilidade de ter um álibi para depois não ser realmente condenado, ou sendo condenado, dizer que é uma perseguição política. Portanto, essa eleição direta é absolutamente contra todos os princípios do Estado Democrático de Direito. Agora, deve haver uma eleição indireta agora, nesse caso de renúncia ou impeachment. Professor, nos últimos tempos nós estamos observando uma crise atrás da outra, uma crise atrás da outra, uma crise atrás da outra. Qual é a saída para isso? Existe alguma saída institucional, a saída é jurídica, política? Uma pergunta interessantíssima, porque, na realidade, o que precisa haver é uma reforma estrutural da política, uma reforma estrutural do Estado, ou seja, uma reforma que permita a modificação total das condutas dos parlamentares, da maneira com que eles são eleitos. O senhor defende a Constituinte? A Constituinte, uma Constituinte independente, que deveria ser, inclusive, convocada agora para já valer para a eleição de 2018. Portanto, ela deveria resolver essa parte constitucional, vamos dizer, com muita urgência, para o efeito de, por exemplo, criar a proporcionalidade entre eleitores e os estados respectivos, realmente acabar com o voto de maioria, para ser um voto... Acabar com essa miríade de partidos? Para ser um voto realmente distrital puro, acabar com o fundo partidário, acabar com financiamento das eleições pelo poder público, que agora vão votar de 2 bilhões para dar dinheiro para eles. Enfim, fazer uma série de medidas que pudesse acabar, inclusive, com as emendas parlamentares, uma série de coisas, e a questão eleitoral também. Professor, nosso tempo está se esgotando. Eu só queria saber uma coisa. Essa Constituinte que o senhor defende é exclusiva? Quem for eleito para a Constituinte não continua no Congresso? Não, sim, quem for eleito não pode ser candidato ao Congresso. Tá bem. Tá bem. Isso aí. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor. Igualmente. Muito obrigado. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã.